Olá, seja bem-vindo à Escola da Nave Online. Você está no curso Em Defesa da Bíblia. E nessa nossa quarta aula nós vamos falar sobre a autoridade das Escrituras. Só para a gente relembrar, esse curso ele tem dois objetivos principais. Esse curso Em Defesa da Fé tem dois objetivos. Em defesa da fé, não, em defesa da Bíblia, né? Tem dois objetivos principais. O primeiro deles é melhorar a sua capacidade intelectual e a sua confiança na inspiração da Bíblia como palavra de Deus. Então, o primeiro objetivo é para você, para que não haja dúvida, enquanto você estiver lendo a Bíblia, enquanto você estiver estudando a Bíblia, de que você está diante da palavra de Deus, você está diante da palavra inspirada por Deus, e que todos aqueles 66 livros que compõem as Escrituras fazem parte do que nós chamamos de palavra inspirada por Deus. O segundo objetivo, ele é, primeiro, para responder aos questionamentos dos incrédulos, que acontece com muita frequência nas nossas conversas, né, entre amigos de faculdade, entre amigos de trabalho, entre familiares, né, sempre alguém levanta aqueles questionamentos sobre a Bíblia. Então a gente normalmente tem duas saídas nesses casos: ou a gente responde errado, que é o pior, ou não responde nada, que também é muito ruim. Então o que a gente quer é trazer subsídio, né, para que você possa responder esses questionamentos de forma não só bíblica, mas também histórica, enfim, arqueológica, com todas as informações que a gente tem dado para vocês. Outro, dentro desse resposta de questionamentos, é também o objetivo de te ajudar a responder as heresias que de tempos em tempos aparecem no meio da igreja, né? Então, esse curso ele veio a calhar exatamente com algumas falas, né, de algumas personalidades evangélicas questionando, né, a autoridade, questionando a inspiração, questionando as Escrituras. Então, esse curso também vai oferecer para você base para que, uma vez que você ouça coisas desse sentido, você possa refutar, se você puder refutar pessoalmente, se não puder, pelo menos refutar na sua mente ou com pessoas próximas a você. Para fazermos isso, nós estabelecemos aí 8 aulas. Até agora estamos indo muito bem em nossas aulas, né? Então já falamos da palavra de Deus, o que é, como Deus construiu a palavra. Depois falamos do cânon das Escrituras, né? Quais são os livros que compõem o conteúdo chamado inspirado pelo Espírito Santo. Semana passada falamos que nós temos um legado deixado pelos reformadores, que é o legado do sola Escritura, em que nós nos sujeitamos somente às Escrituras como nossa única regra de fé e de conduta. E a partir dessa semana nós vamos começar a falar sobre as características da Escritura. Na verdade são 4. Autoridade, que é a que vamos falar hoje. Clareza, necessidade e suficiência. Entre autoridade e clareza, nós vamos dar uma aula só sobre a inerrância das Escrituras, para defender e para apresentar argumentos em favor da inerrância das Escrituras, até mesmo quando ela aborda temas que não estão relacionados aos temas espirituais ou de fé. Então nós vamos fazer uma defesa nesse sentido, porque você vai encontrar até bons teólogos ou teólogos aí que tem uma teologia saudável, mas que eles vão dizer que a Bíblia é somente inerrante com relação à fé e conduta, né? Mas em outros assuntos ela não é inerrante. Bom, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que sim, a Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta, mas não só de fé e conduta. Ela abrange outros campos do conhecimento. Ela é base para o estudo de outros campos do conhecimento, e é isso que nós vamos falar, mas isso na semana que vem. Hoje nós vamos falar de autoridade das Escrituras, que é a nossa quarta aula, e o objetivo dessa aula vai ser responder uma pergunta importante: como sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus? Então, nós estudamos lá, né, que a Bíblia tem 66 livros. Nós estudamos que Deus fala de várias formas, que Deus durante um tempo falou diretamente com os profetas, usou os profetas para falar, e agora ele fala através da palavra escrita.
Na semana passada vimos, como eu disse, que os reformadores defenderam só a Escritura, e hoje nós vamos falar o seguinte: como eu posso afirmar que esses 66 livros que estão nas minhas mãos, qual a autoridade que eu uso para afirmar que esses 66 livros realmente são ou é a palavra de Deus? Quais provas temos de que a afirmação de que a Bíblia é a palavra de Deus é verdadeira? Existem provas, né? Ou é só fé? Eu vou me basear apenas na fé. Quais são as provas que eu tenho que a Bíblia é a palavra de Deus, que eu estou diante da palavra inspirada por Deus? Então esse vai ser o nosso objetivo nessa aula de hoje. Lembrando que quando nós falamos de autoridade das Escrituras, significa que todas as palavras das Escrituras são palavras de Deus. Então, o que eu estou querendo dizer é que de Gênesis 1:1 a Apocalipse 22, se eu não me engano, 20, tudo que está contido nesse 66 livros, as vírgulas, os artigos, os verbos, tudo é palavra de Deus. De modo que, quando a gente fala de autoridade, está falando isso. Se eu afirmo que tudo que está ali é palavra de Deus, então eu também afirmo que desobedecer ou não dar crédito a qualquer coisa que está na Bíblia é desobedecer e não dar crédito ou não crer em Deus diretamente. Então, é isso que nós falamos de autoridade das Escrituras. A autoridade das Escrituras é dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e que desobedecer a palavra de Deus é desobedecer diretamente o próprio Deus. Para construir o nosso raciocínio, nós vamos praticamente abordar 3 pontos. Dentro desses pontos nós vamos ter subtópicos, principalmente a primeira parte, onde nós vamos falar sobre a base bíblica, é onde nós vamos gastar mais tempo e aonde nós vamos procurar deixar bem fundamentado, porque aí depois é fácil de construir os outros 2 pontos, que é não crer nas palavras da Escritura ou desobedecer a ela, é não crer em Deus e desobedecer a Ele. Nós vamos falar sobre isso como segundo ponto. E terceiro ponto, a veracidade das Escrituras. Vamos observar e comprovar que a Bíblia é verdadeira em todos os seus aspectos. Então, basicamente, vamos falar esses 3 pontos hoje. Então, pessoal, vamos falar do primeiro ponto, que é base bíblica. Vamos estudar um pouco sobre base bíblica para a gente poder, então, começar a sedimentar o nosso ensino, ok? Muitas afirmações na Bíblia, elas declaram que todas as palavras das Escrituras são palavras de Deus. Dentro da própria Bíblia, eu tenho várias e várias palavras, vários e vários trechos que vão afirmar que toda a Escritura é a palavra de Deus. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, nós encontramos com frequência expressões como assim diz o Senhor. Ou seja, quem está falando efetivamente, quem está usando a boca do profeta para falar, é o próprio Deus. Então, isso dava peso, né, de forma que quando os profetas usavam essa expressão, eles literalmente estavam reivindicando a condição de mensageiros de Deus. Eles estavam dizendo, olha, eu estou aqui como mensageiro de Deus, eu estou falando da parte de Deus. Então é muito sério, inclusive, né? A gente vê pessoas às vezes usando essa expressão de forma corriqueira, como se fosse algo muito comum, e não era, né? Era algo muito específico e tinha um peso muito grande. Então, quando os profetas usavam essa fala aí, né? Assim diz o Senhor, era muito forte. Ou muitas vezes o próprio Deus falava por intermédio dos profetas, né? Deus usava o profeta de forma que a palavra daquele profeta se tornava a palavra de Deus. Um exemplo disso é 1 Reis 14:18, que diz o seguinte: sepultaram e todo Israel pranteou, segundo a palavra do Senhor, olha, presta atenção, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Aias. Então, o que está falando aqui? A gente vai ver isso muitas vezes no Antigo Testamento. Alguma direção de Deus que Deus dá para o profeta, e quando essa direção ela vai para o papel, ela vai para a escrita, ela recebe esse peso, né? Então Deus falou por intermédio do profeta. Então a gente vai ver muito isso no Antigo Testamento. Tanto assim diz o Senhor,
como Deus falou por intermédio do profeta X, Y, Z. A gente vai ver isso com muita frequência. Então, o profeta, ele fala em nome de Deus. Na verdade, quem está falando é o próprio Deus. Então, no Antigo Testamento, isso é muito claro. Portanto, né, nós podemos afirmar isso. Isso vai ser algo que eu vou afirmar com bastante frequência. Não dar crédito ou desobedecer ao que o profeta dizia naquela época era não dar crédito ou desobedecer ao próprio Deus. Então, quando o profeta dizia assim diz o Senhor, ou quando Deus falava por intermédio do profeta, quando alguém desobedecia essa ordem, era como se estivesse desobedecendo ao próprio Deus. Esse vai ser um ponto que a gente vai falar bastante, inclusive daqui a pouco nós vamos ter um ponto só sobre isso. Além disso, no Novo Testamento, não é sobre o Novo Testamento, eu estou por enquanto defendendo, eu estou trazendo base bíblica de que todo o Antigo Testamento ele palavra de Deus. Estou dando autoridade primeiro para o Antigo Testamento, depois eu vou dar para o Novo. Só que no Novo Testamento nós temos muitos textos que garantem que o Antigo Testamento é palavra de Deus. Por exemplo, 2 Timóteo 3,16, olha só, esse é um texto bem conhecido. A pastora Flávia usa esse texto muito em suas aulas. Quem já teve aula com ela provavelmente já ouviu, ou ela já pediu para recitar 3 vezes, né? Quase que essa mantra dela aí, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça. Ou seja, o que Paulo está falando quando ele se refere a Timóteo é dizer exatamente, Timóteo, toda a escritura, e lembre-se, né, quando a gente falou de cânon das escrituras, quando os autores do Novo Testamento se referiam às escrituras, eles estavam falando do Antigo Testamento. Na Bíblia hebraica, 22 livros, na nossa Bíblia, 39 livros, mas o mesmo conteúdo da Bíblia hebraica é o mesmo conteúdo que nós temos na Bíblia evangélica. E Paulo está afirmando que toda essa escritura ela é inspirada por Deus. Então, nesse texto não há dúvida nenhuma disso. Mas tem mais. Agora vamos falar um pouco de Pedro, né? Então falamos de Paulo, agora vamos falar um pouco de Pedro. Olha o que Pedro diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sempre deixem sua Bíblia aberta aí, para você tentar acompanhar, né? Ou se não, pelo menos o nosso Word aí, ou PowerPoint. Mas 2 Pedro 1, 20 diz, sabendo primeiramente isso, olha só o que Pedro fala, gente, isso aí não é uma pancada na muleira, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, entre colchetes, falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. Então, Pedro é muito contundente, né, muito específico, e ele primeiro, desautoriza qualquer pessoa a dizer que o Antigo Testamento não é de Deus. Ele fala que nenhuma profecia ela provém de particular elucidação, alguém que cismou com isso. E depois ele fala que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. E aí, obviamente, se você ler todo o contexto de 2 Pedro, capítulo 1, ou até 2 Pedro todo, né? Vocês vão se lembrar que 2 Pedro, capítulo 3, Pedro equipara, né, as escrituras com os escritos de Paulo. Inclusive nós vamos ler esse versículo um pouco mais para frente. Ok, mas e Jesus, pastor Léo? Jesus fez alguma referência? Várias. Mas eu quero destacar 2, né? Na verdade, uma primeira, não de Jesus efetivamente, mas nos evangelhos, que é Mateus capítulo 1, versículo 22, que diz assim, Mateus 1, 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Presta atenção. Foi dito por quem? Por Deus. Por intermédio de quem? Do profeta. Então Deus usando o profeta para declarar suas palavras essas que estão registradas nas Escrituras. E agora sim, texto diretamente de Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 4, onde ele responde, né, se você se lembrar aí desse contexto, né, Jesus está na tentação e Satanás o tenta em vários parâmetros e todas as respostas de Jesus são baseadas nas Escrituras. Dentre elas, essa terceira resposta, onde Jesus diz
Não só de pão viverá o homem, mas de que o homem vai viver? De toda palavra que procede da boca de Deus. Ele está se referindo ao quê? Aos textos do Antigo Testamento. Basta olhar as primeiras reflexões dele. Ele cita Salmos, ele cita Moisés, e agora ele fala, citando Moisés novamente, né? Quando Moisés foi o primeiro a falar, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, então, usa esse argumento contra Satanás. Ou seja, o Novo Testamento, além das expressões que eu acabei de falar, assim diz o Senhor, ou lugares onde você vai encontrar, né, relatos como Deus falou por intermédio do profeta, nós temos esses textos do Novo Testamento que vão garantir para mim e para você que o que temos no Antigo Testamento é palavra de Deus. Mas a pergunta que surge é, e o Novo Testamento? Como que a gente comprova então que o Novo Testamento é palavra de Deus, já que no Antigo Testamento ficou mais fácil? Mas como é que a gente vai então comprovar o Novo Testamento como palavra de Deus? Nós temos vários trechos, eu vou destacar 3 trechos em que vemos que os escritos do Novo Testamento também são chamados de escrituras. Então, nós vamos perceber 3 versículos que vão equiparar o que foi escrito no Antigo Testamento, chamar isso de escritura, vai equiparar isso ao Novo Testamento, vai equiparar os ensinos e os escritos do Novo Testamento com o Antigo Testamento. O primeiro deles é o que eu falei, 2 Pedro, lembra que nós lemos 2 Pedro capítulo 1, agora 2 Pedro capítulo 3, um pouco mais à frente. Esse texto é o texto que eu falei que Pedro vai dizer que os escritos de Paulo têm o peso das Escrituras. Vamos lá? 2 Pedro 3,16 diz, ao falar destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, aqui Pedro está se referindo a Paulo, nas quais há certas coisas difíceis de entender, isso é fato, né? O que ele está falando é, Paulo escreve de uma forma que às vezes a gente tem dificuldade de entender, meio que chamando atenção aí para essa questão, mas ele continua, né? Que os ignorantes e instáveis deturpam, né? Como fazem até os dias de hoje. Agora que vem um detalhe. Ele fala, como os instáveis, incrédulos e ignorantes deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Então ele pega o que Paulo escreveu e fala, Paulo escreve coisas difíceis de entender que as pessoas deturpam. Assim como eles deturpam as outras escrituras. Quais outras escrituras? O Antigo Testamento. Então aqui nós temos inclusive a defesa, né? Não tinha pensado nisso, mas ele defende os dois. Ele defende o Antigo Testamento como escritura e defende o que Paulo diz também como escritura. Mas depois tem um outro texto, que é 1 Timóteo 5,18, que diz assim, pois a escritura declara. Quem está declarando? A escritura. O que a escritura declara? Não amordace o boi enquanto ele pisa o trigo. Beleza, até aí, Antigo Testamento. Paulo falando para Timóteo, Timóteo, lembra da escritura, a escritura diz, o que a escritura diz? Não amordace o boi enquanto pisa o trigo. O que é isso? Antigo Testamento. Mas agora vem o detalhe. E ainda, o que ele está falando? Ainda a escritura. O trabalhador é digno do seu salário. Agora ele está citando o Novo Testamento, na verdade, o que Jesus falou. Então ele fala, não esqueça o que a Escritura diz. A Escritura diz Antigo Testamento, né? Não amordace o boi quando ele pisa o trigo. E Novo Testamento, o trabalhador é digno do seu salário. Colocando o Antigo e Novo Testamento como Escritura. E o último texto, 1 Coríntios 14, 37. Mais uma vez o apóstolo Paulo, ele diz o quê? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Aqui Paulo, irmãos, ele dá um tiro de bazuca na cabeça. Por quê? Porque ele chama de mandamento do Senhor o que ele escreveu. Só que ele usa exatamente a palavra mandamento com referência às leis de Moisés, que era para o judeu, né, para o ouvinte de Paulo aqui nesse momento, sem dúvida a melhor descrição do que Deus falando. Não havia dúvida nenhuma para um judeu que a Torá, né, a lei,
os primeiros 5 livros da Bíblia, para o judeu não há dúvida nenhuma de que Deus falou ali. Tal crédito eles davam para o que Moisés falava. E aí Paulo fala o seguinte: o que está escrito lá, né, nesses mandamentos, eu também estou escrevendo. Considere que eu escrevo como um mandamento também. Então, é muito forte isso aí que Paulo faz. Outra coisa, né, agora, essa aí, então, primeira parte, né, da nossa base bíblica já foi dada. Eu te dei versículos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que nos convencem de que nós estamos diante da palavra de Deus, né, que nós estamos diante da palavra inspirada por Deus, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Só que tem mais, né? Além da base bíblica, né? E daqui a pouco nós vamos abordar se eu devo usar a Bíblia para comprovar a autoridade da própria Bíblia, né? Alguém pode dizer, eu vou melhorar esse argumento daqui a pouco, mas alguém pode dizer assim, pastor, é errado, você está usando a Bíblia para dizer que a Bíblia é verdade. Foi isso que nós fizemos até agora. Mas calma aí, eu não vou ficar só nesse aí não. À medida que lemos a Bíblia, somos convencidos de que ela é a palavra de Deus. Isso aí, qualquer leitor que realmente leia com o coração aberto, por mais que às vezes ele não entenda o que está escrito lá, por mais que às vezes ele vai achar difícil de compreender o que está escrito lá, não há como negar que quando nós lemos as Escrituras, elas queimam dentro de nós. E isso é uma prova também da autoridade, que estamos diante de palavras realmente de Deus, mesmo quando às vezes não conseguimos entender bem o que o texto está escrito. Ou seja, nossa convicção definitiva de que as palavras da Bíblia são palavras divinas vem quando o Espírito Santo fala no nosso coração nas palavras da Bíblia. Se eu abrisse aqui o microfone, né, e pedisse vocês aí para falar para mim testemunhos, né, você falaria de forma muito clara que nós temos aí vários testemunhos de que Deus fala, né, através da Bíblia, né? Deus dá direções. Eu tenho várias, eu tenho certeza que você também tem várias testemunhos de que Deus falou com você através da Bíblia. Mas vamos dar aqui alguns textos, né? Mais 8 minutinhos aí. Vamos dar os textos, mais 8 não, mais 7. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13, olha o que diz. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, Espírito com letra maiúscula, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, o primeiro raciocínio aqui de Paulo vamos lá, primeira coisa que Paulo fala, coisas espirituais, né, não se discernem humanamente. Não dá para entender racionalmente e logicamente. É o que ele está falando. E olha que Paulo era um filósofo, estudioso e tal. Versículo 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura. Né? E é verdade. Quando você fala que você crê na Bíblia, o que as pessoas falam com você? Você está louco. Você perdeu a cabeça. Né? Por quê? Porque para eles, né, acreditar num livro, entre aspas, retrógrado, né, como eles dizem, na verdade, nós sabemos que as páginas das Escrituras são mais atuais do que os dias atuais, né? Mas enfim, se você abrir o jornal de amanhã, a Bíblia é mais atual do que ele, só que ainda as pessoas do mundo vão dizer, não, como que você acredita num livro desse e tal, né? Enfim, Paulo fala sobre isso. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E mais, aqui está o detalhe, não pode entendê-las. Quando Paulo fala não pode entendê-las, ele está se referindo ao quê? Qual era a forma de aferir o que Deus falava, ou as coisas de Deus? Eram as Escrituras. Então, quando ele inclui aqui no seu raciocínio, não pode entendê-las, ele está partindo exatamente do pressuposto de que entender está ligado a ler as Escrituras, né? No caso aqui, parte já do Novo Testamento, que é 1 Coríntios, e todo o Antigo Testamento. Aí ele continua dizendo, porque elas, por quê? Por que eles não entendem? Porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, não há forma de entender, e aqui novamente volto a dizer, tanto as coisas, né, subjetivas como as objetivas, como é a palavra de Deus, que é o objetivo. As
pessoas não entendem, não acreditam, é loucura para eles. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O que nós podemos dizer, irmãos, é que a parte fora, né, do trabalho do Espírito Santo, uma pessoa não receberá as verdades espirituais. E, em particular, não receberá ou aceitará de que as palavras das Escrituras são de fato palavra de Deus. Ou seja, sem a ação do Espírito Santo você pode pregar, falar, e aqui vai até uma dica para você, né? Às vezes você vai encontrar pessoas que elas simplesmente não querem acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí não adianta você, né? A gente está dando aqui argumentos para você superar alguns questionamentos, mas se você perceber que a pessoa não quer aceitar o que você está dizendo, que ela quer só discutir, pode deixar para lá, porque ela não vai conseguir discernir, né? Porque o Espírito de Deus é que precisa produzir isso nela. E de fato, né, a gente vê, vocês já devem ter visto algumas coisas sobre Dan Brown, né? O cara leu a Bíblia, sei lá, várias vezes e não entendeu patavinas, né? A gente vê estudiosos aí, é engraçado, né? De vez em quando alguém fala assim comigo, fulano de tal é espiritualista, já leu a Bíblia um monte de vezes, só que leu a Bíblia cego, ele não entende o que está ali. Por quê? Porque a parte do trabalho do Espírito Santo, sem o trabalho do Espírito Santo, a pessoa realmente não vai entender. Na verdade, quando você falar com ele que é a palavra de Deus, ele vai falar que você está louco, né? E aí nós temos vários documentos que vão comprovar isso, né? Por exemplo, além desse texto que eu acabei de ler de Coríntios, o Catecismo de Westminster, né? Para quem não sabe, o Catecismo de Westminster, ele foi redigido no século, se eu não me engano, 17, ou é 17 ou é 18, mas eu acho que é 17, é isso mesmo, por volta do ano de 1600 e alguma coisa, né? Nesse período. O Catecismo de Westminster até hoje é usado pelas igrejas presbiterianas como a sua declaração de fé, assim como a NAV tem a sua declaração de fé, as igrejas presbiterianas usam o Catecismo de Westminster como a sua declaração de fé. Esse documento vai dizer o seguinte, olha só, o que esse documento diz. Nossa plena persuasão, ou seja, nossa plena convicção, né, e segurança de sua verdade infalível e autoridade divina vem da obra interior do Espírito Santo. Então, esse documento tão importante para uma igreja, né, quase, sei lá, quase 500 anos que é a igreja presbiteriana, afirma exatamente isso, que nossa plena convicção, ela só virá, né, a nossa plena convicção e segurança de que estamos diante de uma verdade infalível, que é a autoridade divina, é a obra interior do Espírito Santo. E ele continua dizendo, que testifica em nosso coração, mediante a palavra e com ela. O que ele está querendo dizer? Que o Espírito Santo vai usar a palavra de Deus para testificar no nosso coração que estamos diante da palavra de Deus. Então, já pensando em finalizar esse primeiro ponto, percebemos que não estamos lendo um livro comum, mas as palavras do próprio Deus. Ou seja, o próprio Deus está falando nestas palavras, entendeu? Então, é isso. Nós vamos dar uma paradinha aqui agora e vamos abrir a próxima aula para vocês aí, tá? Percebemos, então, que não estamos lendo um livro comum, mas, né, ao ler esse livro, nós estamos diante das palavras do próprio Deus. Um outro documento importante é o que o Wayne Grudem vai citar na sua teologia sistemática, que eu inclusive indiquei, né, um dos livros base aí do nosso estudo. O Wayne Grudem vai dizer o seguinte: a Bíblia é historicamente precisa, tem coerência interna, contém profecias que se cumpriram centenas de anos mais tarde, influenciou os rumos da história humana mais do que qualquer outro livro, vem mudando a vida de indivíduos, de milhões de indivíduos ao longo da história, pessoas encontraram salvação por meio dela, possui em seus ensinos beleza majestosa e profundidade que nenhum outro livro pode superar, e afirma centenas de vezes ser a verdadeira palavra de Deus. Então olha só que afirmação do Grudem importante, né? E essa realmente é uma boa análise, esse é um bom argumento que você inclusive pode usar. Se alguém te perguntar assim, como que você pode afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus? Você pode falar, olha,
A Bíblia é historicamente precisa. Se você olhar as datas, os acontecimentos que a Bíblia narra na história, a arqueologia comprova todas. Todas, né? Ela tem coerência interna, ou seja, você não vai encontrar, mesmo tendo sido escrito em 1600 anos, né, desde o primeiro escrito até o último escrito, um período de 1600 anos, aproximadamente 40 autores, 40 homens diferentes, que viveram em períodos diferentes. Era de se esperar que houvesse incoerência em algum ponto. Mas o que a gente percebe? Que parece que quem escreveu Gênesis é quem escreveu Apocalipse. Parece que quem escreveu Jeremias escreveu Atos. Por quê? Porque a Bíblia tem coerência interna. Outra coisa, a Bíblia contém profecias que se cumpriram centenas de anos mais tarde. E aí a gente pode citar aqui só para lembrar, além das profecias da chegada do Messias, nós temos profecias que datam de anos, falando, daqui 5 anos vai acontecer isso. E acontece exatamente aquilo. Daqui 100 anos vai acontecer isso. Olha só que impressionante. Deus fala com Abraão. Vocês vão viver 435 anos lá na escravidão. Quanto tempo o povo vive no Egito? 435 anos. Ou seja, uma profecia que se cumpre exatamente como aconteceu. Nós temos outras profecias. Tema de Daniel, capítulo 9, versículo 27, onde Daniel faz uma cronologia escatológica e ele inclui a chegada e a morte do Messias e ele estabelece prazos ali de anos, de períodos, que se cumprem cabalmente. Então eu tenho, dentro das Escrituras, eu tenho profecias de cumprimento de períodos de anos. Além disso, influenciou os rumos da história humana mais do que qualquer outro livro, participou da construção de constituições, de países, de fronteiras, de reis e etc, etc. Mudou a vida de milhões de indivíduos ao longo da história. Nós estamos aqui testemunhos de que a Bíblia mudou a nossa vida. Pessoas encontraram salvação lendo ela, nós somos caso disso. Possui ensinos de uma beleza e de uma profundidade absurda que tocam dentro do interior do homem, né? Ensinos que muitas vezes a gente não encontra nos melhores livros de psicologia, filosofia, sociologia, antropologia, você encontra na Bíblia. Né? E com isso eu não desvalorizo esses ensinos, eu apenas destaco, né, a profundidade das Escrituras. E aí o que a gente afirma? Esse livro, que nesses aspectos que eu acabei de falar, o Gruden, né, afirma, esses aspectos que eu acabei de falar, ela é precisa. Por que eu rejeitaria o fato de quando ela diz que ela é a palavra de Deus, eu deveria rejeitar? Sendo que de um lado eu tenho provas contundentes de que ela é verdadeira, por que eu deveria rejeitar isso aqui? Não faz sentido. Então, eu posso usar esses argumentos que eu dei aqui para falar, olha, a Bíblia é a palavra de Deus por conta disso tudo aqui. Então, se ela afirma isso tudo aqui e é assertiva, né? Se ela afirma tudo isso aqui e é assertiva, por que eu não posso afirmar que ela é autoconfirmativa, que é inclusive o nosso próximo ponto. As Escrituras são autoconfirmativas, ou seja, ela mesmo afirma que ela é a palavra de Deus. Não podemos comprovar, aí é interessante, olha só que argumento perfeito. Eu não posso comprovar a autoridade da Bíblia em nenhuma autoridade fora dela. Eu não posso dizer assim, a Bíblia é a palavra de Deus porque a ciência comprova que ela é a palavra de Deus. Eu não posso dizer assim, a Bíblia é a palavra de Deus porque a lógica ou a razão comprova que é a palavra de Deus. Eu não posso dizer que a Bíblia é a palavra de Deus em nenhuma autoridade fora dela. Por quê? Porque se eu faço isso, eu vou admitir que existe uma autoridade mais alta ou absoluta além da Bíblia. Então se eu falar assim, não, a Bíblia é a palavra de Deus porque a ciência prova isso. Eu estou dizendo que a ciência tem mais autoridade do que ela. Eu não preciso da ciência me afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia afirma que é a palavra de Deus. Então o que eu devo fazer simplesmente é crer no que ela fala. Por quê? Porque se eu uso outra autoridade, qualquer teologia, filosofia, qualquer ciência, se eu usar qualquer ciência para dizer, essa ciência que comprova que a Bíblia é a palavra de Deus, mesmo que eu encontre, por exemplo, aí, como foi encontrado, né, lá na década de 40, os escritos de Qumran,
que inclusive é um documentário bom para vocês assistirem, né? Eu até ainda não indiquei ele, que eu me esqueci, que é do programa Evidências do pastor Rodrigo Silva. Ele é um pastor adventista, mas tirando isso ele é um bom homem, é um bom teólogo, e você pode ouvi-lo com tranquilidade. E ele tem um programa chamado Evidências, que é de arqueologia, e que ele fala muitas coisas, descobertas arqueológicas com relação à Bíblia, inclusive sobre um que eu quero que vocês vejam, que é sobre os escritos de Qumran, que foram boa parte das escrituras, quase ela na totalidade, foram encontradas em manuscritos muito antigos. Hoje são os manuscritos mais antigos relatando sobre a Bíblia e, por incrível que pareça, manuscritos muito antigos que são exatamente de acordo com os manuscritos que nós temos hoje, sem deixar nada para trás. Portanto, amados, eu não posso, apesar disso, apesar dessas descobertas arqueológicas, eu não posso falar assim, a palavra de Deus é palavra de Deus porque eu tenho estudos arqueológicos que comprovam isso. Não. Porque eu posso até ter, mas a palavra de Deus é palavra de Deus porque ela diz que é a palavra de Deus. Então, quem é a autoridade? Não é a arqueologia, é a própria Bíblia. Né? É a própria Bíblia que admite isso aí. Ou seja, a Bíblia ficaria, né, se nós admitíssemos isso, a ciência, a arqueologia ou qualquer outra ciência, e não estou dizendo que não tem necessidade disso. Acabei de indicar para vocês agora, vocês usarem a arqueologia para poder comprovar a Bíblia. Mas a principal prova é que ela dá prova de si mesmo. Mas aí alguém pode me perguntar assim, pastor, isso aí é um argumento circular. Eu confesso para vocês que eu aprendi sobre o argumento circular agora. Então deixa eu explicar o que é argumento circular. Argumento circular é quando a conclusão do argumento está inserido na premissa. Então, quando eu faço, eu estabeleço o pressuposto, eu já estabeleço a conclusão. Como assim? A Bíblia é a palavra de Deus. O que é isso? É uma premissa, um pressuposto. A Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia afirma que é a palavra de Deus. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela afirma que é a palavra de Deus. Então, eu circulo dentro da premissa e da conclusão, né, faço um argumento circular. E alguém pode dizer, né? Ah, então isso é ruim, porque isso é um argumento circular. O único argumento que você tem é de você mesmo. Só, irmãos, que esse não é só um problema dos cristãos. Não é só um problema dos cristãos que afirmam que a autoridade da Bíblia, né, é a palavra de Deus. Não. Todos os argumentos a favor de uma autoridade absoluta usam o argumento circular nas suas crenças. Como, por exemplo, vamos lá. Esse exemplo está no PowerPoint. Minha razão é minha autoridade. Eu acredito na razão. Por quê? Porque me parece razoável. Minha razão é minha autoridade. Por quê? Porque a razão diz que eu estou indo para o caminho certo. Falando muito alto, né, amor? Vou baixar o volume, porque eu estou empolgado. Então, olha só para você ver. A própria razão, a premissa, né? A razão é minha autoridade. Eu já estou incluindo aí a própria conclusão. Ou poderíamos citar outro exemplo aqui. A lógica é minha autoridade. Eu só acredito no que a lógica me diz. Por quê? Porque me parece mais lógico. A ciência é minha autoridade. Por quê? Porque ela é comprovada pela própria ciência. Então, dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela mesma... Por que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque ela diz que é a palavra de Deus. Ah, não, mas isso aí é um argumento fraco. Mas todas as outras crenças, todas as outras ciências, elas vão se basear num argumento circular. A psicologia, sei lá, pensa em alguma ciência e você vai chegar exatamente num argumento circular. Por quê? Porque a autoridade precisa sair dele mesmo. Então, no caso da Bíblia, né, nós afirmamos que ela é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela diz que é a palavra de Deus. Como então um cristão pode escolher entre as várias alegações de autoridade? Então, se eu tenho várias alegações de autoridade, todas elas baseadas em argumento circular, lógica, razão, ciência, a própria Bíblia, então, ou seja, eu tenho vários princípios de autoridade, alegações de autoridade.
Como eu posso escolher entre um deles? Como eu posso optar pela lógica, ou pela razão, ou pelo Alcorão, ou qualquer um outro? Por que eu devo optar pela Bíblia? Bom, o cristão escolhe a Bíblia por um motivo muito simples. Porque a Bíblia, e aí você que está me assistindo vai comprovar isso, ela é mais convincente do que todos os outros nas experiências de vida. Como assim? A lógica, de vez em quando, falha. A razão, de vez em quando, falha. A ciência, de tempos em tempos, falha. Mas a Bíblia, ela se mostra infalível. Então, por que eu uso a autoridade da própria Bíblia? Porque é a única que não falha. E essa eu posso usar. Se eu posso chegar para alguém e falar, olha, a Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela afirma que é a palavra de Deus. Ah, mas isso aí não é infalível. Ó, é claro que é. A ciência erra, a lógica erra, a razão erra, mas a palavra de Deus jamais errou em nenhum momento. Ou seja, as outras autoridades se mostram incoerentes, são falhas. Isso desclassifica elas, enquanto a Bíblia se revela precisa sobre o mundo à nossa volta, sobre nós e sobre Deus. Portanto, não há motivos para que eu não creia na Bíblia como palavra de Deus, e eu posso usar esses argumentos. Primeiro, a própria Bíblia diz que ela é a palavra de Deus. Segundo, o Espírito Santo fala no meu coração. Só que o Espírito Santo falar no meu coração é subjetivo. Pode falar no meu, pode falar no seu, mas pode não falar no do indivíduo X, Y ou Z. Então, qual é o argumento mais preciso? A Bíblia é a palavra de Deus, porque a Bíblia afirma que é a palavra de Deus. E aí, mas é um argumento circular, é o que eu falei. Todos os outros argumentos são circulares também. O que nós podemos afirmar, amados, é que em um mundo sem pecado, as pessoas seriam facilmente convencidas de que a Bíblia é a palavra de Deus. Você que está me assistindo, muitas vezes você não tem a menor dúvida de que a Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Por tudo isso que a gente já falou e às vezes também por essa experiência interior. Mas principalmente porque Deus tirou a sua venda. Deus tirou aquilo que tampava os seus olhos e você conseguia enxergar claramente. Então, em um mundo sem pecado, as pessoas elas perceberiam facilmente, as pessoas perceberiam facilmente, que nós estamos diante da palavra de Deus. A Duda está perguntando aqui, mas como provar que a Bíblia nunca falhou ou vai falhar? Bom, que ela nunca falhou, basta ler ela, Basta ler ela que você vai ver que ela nunca falhou. Pega o que ela escreveu, seja profecias, e enfim, qualquer coisa se cumpriram cabalmente. Até hoje nunca falhou. E eu vou falar daqui a pouco. Mas o que prova que daqui a pouco eu vou descobrir alguma coisa que não vai comprovar que ela falhou? Eu tenho um argumento só para isso daqui a pouquinho, tá? Mas, inicialmente, eu posso falar, ela nunca falhou. Por que ela vai falhar da agora para frente? Não faz sentido. Enquanto que outras ciências ou outras autoridades, como eu disse, lógica, razão, a própria ciência, elas se mostraram falhas. Coisa que a Bíblia não tem. Não tem uma falha sequer. Inclusive, nós vamos falar isso na semana que vem. A inerrância das Escrituras. Mas, nesse ponto, nós vamos seguir um pouquinho mais aqui. Então, o que podemos dizer é que o pecado distorce a percepção da realidade, fazendo com que as pessoas não reconheçam as Escrituras como elas realmente são. Por isso que a obra do Espírito Santo é necessária. Por quê? Porque é só ele para tirar a venda, para a pessoa enxergar aquilo que para mim e para você é muito claro. Nós estamos diante realmente da palavra de Deus. Agora nós vamos entrar na construção da própria Bíblia, para mostrar como ela foi construída. As Escrituras não foram apenas ditadas. Esse é o nosso ponto agora. Nós vamos começar a falar sobre esse processo. Então se a Bíblia é a palavra de Deus, Deus falou cada palavra dela, cada vírgula, cada tio. Não foi bem assim. O fato de que todas as palavras da Escritura são palavras de Deus não implica necessariamente que Deus ditou cada palavra aos autores humanos. Quando nós dizemos que todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus, estamos falando sobre o resultado do processo que trouxe as Escrituras à existência. Ou seja, todo o processo que foi envolvido na construção do raciocínio, Deus estava por trás dele. Então, nós vamos ver aqui nas provas que foram encontradas, os relatos, a própria tradição oral, que era a transmissão
da palavra de Deus quando não havia escrita, né, lá nos primórdios. Então tudo isso aí é parte do processo de Deus de construção das palavras dele. Então nós podemos dizer que tudo que está na Bíblia é palavra de Deus, e isso foi envolvido um processo para que seja colocado lá. E aí, né, nós temos Hebreus capítulo 1, versículo 1. O que diz Hebreus 1:1? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Então, o escritor de Hebreus está fazendo exatamente a colocação nesse sentido que eu falei agora. Ele está dizendo o seguinte, ó, Deus fala de várias maneiras. Né? Já falou e fala de várias maneiras. E aqui, né, se você estudar o contexto, ele está falando realmente das escrituras. Como, por exemplo, quais são os exemplos das maneiras que Deus usou para falar? Pode ser um ditado puro e simples. Tem vezes que Deus vai falar e vai dizer, escreve aí. Escreve o que eu estou falando, né? Moisés, né, depois que Deus escreveu as tábuas da lei com seu dedo, mas depois Moisés quebra essas tábuas, ele volta e ele tem que escrever. E ele escreve exatamente tudo aquilo que Deus ditou para ele, né? Ó, escreve aí isso, isso, aquilo. Mas tem um texto bem legal que é de Apocalipse. Depois você pode ler Apocalipse capítulo 2, que você vai encontrar essa expressão que eu vou falar aqui agora, no capítulo 2 de Apocalipse inteiro, que é o seguinte: ao anjo da igreja escreve. Só para você lembrar o contexto, João, o apóstolo João, está exilado na ilha de Patmos, e lá ele tem uma visão. E Jesus fala com ele assim, João, escreve aí, toma nota aí, né? Escreve ao anjo da igreja fulano de tal. E aí ele vai ditando o que João deve escrever. E outro texto é Isaías 38:4, Isaías 38:4, que diz: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo. Aqui você vai perceber que quem, né, provavelmente é o profeta Isaías mesmo, que escreveu o seu livro, ele vai escrever exatamente o que Deus falou com ele, né? Então veio a palavra do Senhor dizendo a Isaías, 2 pontos. Vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, as tuas lágrimas, etc, etc, etc. Então, nós encontramos isso com muita frequência, né? Palavras que são literalmente ditas, né? Foram ditadas, né? Por exemplo, as palavras de Jesus, nós encontramos muitas vezes a escrita do que exatamente Jesus falou, né? Então, os apóstolos, os discípulos naqueles momentos, eles tomavam nota de alguma forma, ou o Espírito Santo lembrou eles, né? Porque isso também é forma de construção, o Espírito Santo trazendo iluminação daquilo que precisa ser escrito. Jesus fala sobre isso, que ele iria dar essa sabedoria para os discípulos, para eles se lembrarem do que eles deveriam escrever. Mas qual é o ponto aqui? É que em muitos lugares você vai encontrar quase um ditado mesmo, né? Jesus falando, ó, faz isso, faz aquilo, escreve assim, ele falou isso, falou aquilo, falou isso outro. Então, essa parte de data, né? De data não, né? De ditado, né? Quando Jesus dita alguma coisa, ou Deus, acontece nas Escrituras. Mas essa construção pode ser também, para dar um outro exemplo, né? Uma pesquisa histórica tradicional. Alguém que pesquisou algum fato e chegou a alguma conclusão. Uma pesquisa histórica lá feita por alguém. Reunindo informações, conversando com testemunhas e etc, etc. Chegou-se a essas informações. Qual é o exemplo? Lucas capítulo 1, versículo 1. O que diz Lucas 1:1? Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Versículo 3, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem. Ou seja, Lucas, né, ele faz uma acurada investigação, ouvindo testemunhas, como ele diz, pessoas que estiveram, né, nos fatos com Jesus, que participaram dos fatos com Jesus. Esses indivíduos, eles foram usados aí como base para que Lucas pudesse então redigir aí o seu evangelho. Além disso, né, nós temos pessoas que tiveram sonhos, pessoas que tiveram visões,
pessoas que ouviram a voz de Deus e transcreveram o que Deus ouviu, ou que Deus falou, pessoas que observaram e pessoas que relataram, como os livros históricos, né? Relato de fatos que aconteceram. Ou seja, muitos métodos foram usados, mas não fará qualquer diferença descobrir o método, porque o método não é importante. O método de chegar a isso não é importante. O que nós... pastor, claro que o método é importante. Não, porque o resultado é que é importante. E tudo que nós já falamos, desde a primeira aula, acho que não deixa dúvida de que, independente do método que tenha sido usado, nós estamos diante de algo que tem, no mínimo, coerência, que tem, no mínimo, apego histórico, factual, né? Os fatos, a história não deixam dúvidas de que nós estamos diante da palavra de Deus. De modo que as palavras foram inteiramente dos autores, exceto quando houve ditado, né? Mas também foram inteiramente de Deus, que queria que eles escrevessem da forma como ele escreveu. De forma que Deus afirma que o que homens escreveram, olha só que forte isso. Isso é tão sério que Deus afirma que o que homens escreveram, apesar de homens, ele afirma, isso é minha palavra, isso é a palavra de Deus. Então, o que autores humanos escreveram, Deus afirma que aquilo ali é a palavra de Deus. Então, isso aí, irmãos, é base bíblica. Ou seja, eu estou usando a própria Bíblia para comprovar a sua autoridade. Como eu disse, alguém pode questionar, né? Mas é um argumento circular, e aí você vai usar exatamente aquele argumento que eu acabei de falar com você. Bom, podemos então entrar agora no segundo ponto, que é não crer nas palavras das Escrituras ou desobedecer a elas é não crer em Deus ou desobedecer a Deus, né? O que nós queremos dizer com isso? Se todas as palavras das Escrituras são de Deus, se tudo que está lá é de Deus, não dar crédito ou desobedecer, consequentemente, significa desobedecer ou não dar crédito ao próprio Deus. Então, quando você encontrar versículos, capítulos e trechos que são desafiadores, né, não ignore esses textos, como muita gente faz, né? Eu vejo argumentos assim, bem interessantes no meio de crentes, viu, gente? Ah, mas isso aí era para aquela cultura. Ah, não, isso aqui eu não preciso obedecer, porque isso aqui era para aquele tempo, não é para hoje. Gente, por favor, não existe isso. Tá? O que tem que ser feito é uma boa exegese, que é analisar o texto nos seus originais, né? Depois fazer uma boa hermenêutica, que é a interpretação de texto básico, e depois aplicar isso. Mas esse argumento aí, é para aquela cultura, isso não serve. Isso não serve. Né? O que tem muitas vezes é um entendimento errado, baseado em um texto apenas e mal interpretado. Aí sim, aí você vai encontrar, né? Ah, pastor, mas fulano está falando uma heresia. Ele está falando por quê? Porque ele está se baseando em pressupostos errados. Né? Alguém, tem muito um ditado também que vocês já devem ter ouvido, né? Essa é a sua interpretação, já ouviu isso? Essa é a sua interpretação. Gente, interpretação não tem 2, 3, 4, 5 não. Interpretação, se você seguir as regras gramaticais, as regras da língua, a interpretação eu sou. Não tem subjetividade, não tem duas formas de interpretar um discurso, uma sentença. É uma forma só. O que pode acontecer é porque eu não estou seguindo os padrões estabelecidos por aquela língua. Eu estou fazendo uma interpretação ruim. Isso acontece nas nossas provas de português. Você vai fazer uma prova de português e você interpreta o texto errado. E aí, por mais que você achasse que você estava fazendo certo, sua interpretação não seguiu os parâmetros. Então, não existe duas interpretações do mesmo texto. Existe a interpretação certa e errada. Isso é fato. Né? Então, dito isso, nós vamos ler mais 2 textos que vão exatamente comprovar o que eu acabei de falar. Que é, não obedecer às Escrituras é não obedecer ao próprio Deus. Então, o primeiro texto é Lucas 24, versículo 25, que diz o quê?
De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Versículo 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer. Olha o que Jesus está falando. Lembra que o contexto? Jesus havia morrido, havia sido sepultado e agora ressuscitou. E aí o que acontece? As mulheres vieram relatar o que tinha acontecido e as pessoas ficaram meio assim. Então Jesus disse: olha, vocês são nécios, vocês são fracos de coração. Para o quê? Aí ele fala: para crer. Honestos e tardos de coração, isso. Honestos e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Olha só que interessante, né? Vou dizer de novo. Honestos e tardos, para crer em tudo o que os profetas disseram. Nem uma parte boa, nem a parte ruim, mas em tudo. Jesus está falando, vocês estão devagar para crer em tudo que os profetas disseram. O próprio Jesus, o próprio Deus disse isso. Deixa eu voltar. Segundo Pedro, lembra que segundo Pedro, ele está fazendo uma boa defesa das Escrituras, né? Se você se lembrar, eu já citei segundo Pedro 2 vezes aqui, e vou citar uma terceira vez num texto diferente. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 2. Segundo Pedro 3, 2 diz: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos profetas. Olha isso aqui, gente, presta atenção. Pedro fala para que vocês se recordem das palavras que foram ditas pelos santos profetas. O que ele está se referindo aos santos profetas? Ao Antigo Testamento. Aí olha só a afirmação que ele faz agora. Bem como no mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Primeira coisa, Antigo e Novo Testamento, mesmo peso. Segundo, ele está falando que nós devemos nos recordar, né? Devemos nos lembrar daquilo, do que os profetas dizem. Por quê? Porque são mandamentos do Senhor e Salvador. Ou seja, ele coloca, primeiro, Antigo e Novo Testamento no mesmo peso. Segundo, o que os profetas dizem, o que os apóstolos dizem, obviamente, como se Deus mesmo houvesse dito. Isso é muito, 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 muito forte. E aí nós podemos dizer então que o papel do pregador, né? E aqui pregador eu não estou dizendo apenas o pregador oficial, né? O pregador do púlpito, né? Mas também o pregador leigo, ele tem que reconhecer que a autoridade das Escrituras, deixa eu falar isso de novo. O papel do pregador leigo oficial é reconhecer a autoridade das Escrituras. Então, se você for pregar, você tem que reconhecer que é a palavra de Deus. Né? Pregar, igual eu disse, oficial ou extraoficialmente. Né? E mais, a sua tarefa, a tarefa do pregador, é explicar as palavras da Bíblia, aplicá-la à vida dos seus ouvintes, isso com muito cuidado e muita reverência. Por quê? Distorcer a Bíblia é distorcer o que o próprio Deus disse. Não crer no que a Bíblia diz é não crer no que o próprio Deus disse. Olha só para você ver como isso é sério. Fazer uma má interpretação de um texto é interpretar mal o que o próprio Deus está falando. Ou seja, isso é muito, 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 muito grave, muito, muito sério. Certo, pessoal? Bom, então nós podemos entrar, eu tenho aqui ainda 8 minutos no Zoom, eu vou entrar aqui na terceiro ponto, que é a veracidade das Escrituras. Já vi aí que o pessoal está fazendo a lista de presença, né? Muito bom, gente, pode fazer mesmo. Depois eu consigo arquivar isso aqui, ótimo. Então, por favor, coloque seu nome aí, né, na lista de presença, para a gente poder depois arquivar e mandar para a Nani, ok? Bom, vamos falar então de veracidade das Escrituras agora, né? Primeira afirmação que nós temos que fazer é: Deus não pode mentir. Por que eu posso afirmar que a Bíblia não pode mentir ou que a Bíblia não pode errar? Bom, presta atenção. Por que eu não posso admitir erros ou mentiras na Bíblia?
Por quê? Porque se a Bíblia todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus, e Deus não pode mentir, e Deus não erra, então eu preciso afirmar também que a Bíblia, ela também não erra, ou não mente, ou não fala com falsidade. Tito, capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Ele diz o quê? Na esperança da vida eterna, que o Deus, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, o que ele fez? Prometeu nos tempos eternos. Então ele está falando, o Deus que não pode mentir, que ele fez o quê? Ele prometeu salvação desde os tempos eternos. Qual é a referência aqui? Antigo Testamento, cânon do Antigo Testamento, né? Então essa é a afirmação aí de Tito. O que nós podemos dizer aqui, irmãos, que a essência da autoridade das Escrituras está na sua... Isso é importante, né? Respondendo aí a nossa amiga Duda, né? A essência da autoridade das Escrituras está na sua própria capacidade de nos impulsionar a crer e obedecer a ela, como se estivéssemos obedecendo ao próprio Deus. Então, a própria Bíblia me impulsiona, ao ler ela, ao meditar nela, ela me impulsiona a crer que eu estou diante da palavra de Deus. Por quê? Porque ao ler ela eu não encontro mentiras, eu não encontro erros, eu não encontro falsidades. Então ela mesmo vai admitir isso para mim e para você. Deus, ele é incapaz, presta atenção, isso aqui é importante, tá? Deus é incapaz de mentir. Ele é incapaz de dizer mentira. Então Deus pode todas as coisas? Pode. Dentro dos seus propósitos. Por exemplo, mentir está nos propósitos de Deus? Não. Mentir é parte do caráter de Deus? Não. Então Deus não pode fazer isso porque não faz sentido. É igual alguém perguntou assim, né? Deus pode criar alguma coisa que ele mesmo não consegue levantar? Poder ele pode, mas para quê? Qual o propósito disso? Em que sentido isso se encontra? Para que isso? Então, não faz sentido. Deus não vai fazer. Por quê? Porque não faz o mínimo sentido. Assim também é as mentiras, né? Deus é incapaz de dizer mentiras. E, presta atenção, as Escrituras como um todo são expressas verbalmente por Deus. Então, qual é o raciocínio? Deus não pode mentir. E a Bíblia foi toda expressa verbalmente por Deus. Logo, a Bíblia deve ser não mentirosa como o próprio Deus. Se o próprio Deus é incapaz de mentir, de dizer falsidade ou de dizer erros, as Escrituras como palavra dele também é incapaz de conter mentiras, falsidades ou erros, porque não faz o mínimo sentido. Foi isso que nós argumentamos aí e faz parte do nosso bom argumento, ok? Segundo ponto aqui, todas as palavras de Deus são verdadeiras e sem erros. Eu quero chamar a sua atenção, porque nós vamos falar na próxima aula sobre inerrância das Escrituras. E quando formos falar de inerrância das Escrituras, nós vamos abordar isso, mas aqui eu quero fazer uma introdução desse assunto só para continuar o nosso raciocínio aqui, para a gente não deixar tudo para a semana que vem. O que nós queremos dizer aqui? Uma vez que as palavras da Bíblia são palavra de Deus, e Deus não pode mentir nem falar falsamente, podemos corretamente concluir que na Bíblia não há inverdades ou erros. Um raciocínio casa no outro. Deus ele é incapaz de dizer mentiras. Logo, tudo que ele diz é verdade. E se a Bíblia é tudo o que ele diz, então tudo que a Bíblia diz é verdade e não contém erros. É primordial isso, é primário isso. E eu tenho dois textos que vão comprovar isso aí. Primeiro, Salmo 12:6, que diz: as palavras do Senhor são puras. Olha o que o salmista diz: as palavras do Senhor são puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. E Mateus 24:35, que diz, olha só: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. De quem que é essa frase? De Jesus. Então o que Jesus está dizendo? Que tudo vai passar, inclusive o céu e a terra. Que toda a criação ela vai passar. Mas que as palavras dele vão permanecer para sempre. Ou seja, não há possibilidade
de haver erros, e nem houve e nem há possibilidade de haver erros, isso que nós vamos dizer. O primeiro ponto, então, é: algum fato novo poderia contradizer a Bíblia? Será que nós vamos descobrir alguma coisa algum dia que vai contradizer o que a Bíblia diz? Né? Bom, podemos afirmar, preste atenção, podemos afirmar com certeza que isso nunca vai acontecer. Na verdade, isso é impossível, por conta de todo o raciocínio que a gente vem construindo até agora. Diante do que nós vimos, a Bíblia é a palavra de Deus e temos várias comprovações nesse sentido. Né? Várias provas, e a própria Bíblia fala isso, enfim, as provas que a gente já deu, o Espírito Santo em nós, fatos históricos, cumprimento de palavras, de profecias, tudo que a gente já falou. Então, diante disso, eu estou diante da palavra de Deus. Como Deus não pode mentir ou errar, nunca vai acontecer em nenhum momento que a ciência, a psicologia, a tecnologia vai provar que a Bíblia estava errada. Né? Inclusive, Albert Einstein, grande cientista, ele afirmou algo impressionante. Ele disse o seguinte: a ciência sem religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Ou seja, nós não precisamos brigar com a ciência. Né? Nós não precisamos brigar com as provas científicas. Não. Na verdade, nós temos que nos aliar à ciência, porque o professor Adalto Lourenço diz muito isso. Ele fala assim: teologia bem feita e ciência bem feita nunca se contradizem. Agora, teologia mal feita e ciência mal feita, aí nós vamos ter problema. Agora, teologia bem feita e ciência bem comprovada, nunca vai haver possibilidade de uma contradizer a outra. Agora, é fato que nós devemos considerar que estudos científicos, olha a diferença, estudos científicos ou históricos podem nos levar a reexaminar as escrituras para ver se elas realmente ensinam o que pensávamos que ensinavam. Então, exceto, obviamente, que está muito claro, né? Tem coisas na Bíblia que não há o que dizer. Por exemplo, a grande discussão da criação versus evolução, versus design inteligente, versus outras teorias. Todas elas são teorias. A evolução é teoria. Não tem como, a evolução não tem como ser comprovada, simplesmente porque não há como observar a evolução. Sabe, não é ciência dizer, né? A gente ouve muito aí nos jornais, né? A Globo lixo, né? Tô brincando, tô citando a Globo aí para brincar com vocês, né? Mas a gente ouve na mídia de vez em quando falando assim: a evolução é ciência pura. Não é verdade, né? Depois, se você tiver curiosidade, tem um livro, na verdade são oito aulas, né? Do professor Adalto Lourenço, que é um físico, historiador, enfim, com formação aí em várias áreas da ciência. Ele escreveu um livro onde tudo começou, que ele fala de biologia, ele fala de datação de fósseis, né, geologia, ele fala de astronomia, ele vai usar vários campos da ciência para mostrar que evolução e criação, né, elas não podem ser comprovadas. Tanto a criação quanto a evolução. Então por que eu creio na criação? Porque se eu acredito que a Bíblia é a verdade e Deus disse que criou todas as coisas, não faz sentido. Na verdade, se Deus não criou todas as coisas, toda a nossa fé é destruída. Ela vai para o chão. Então, Deus criar todas as coisas, inclusive o homem, e tudo a partir do nada, é base da nossa fé, não há como a gente fugir disso. Mas a gente tem outros exemplos, né? Por exemplo, durante muito tempo, muitos anos, entendeu que o Sol e os astros giravam em torno da Terra. Até que alguém descobriu, né? As descobertas científicas nos forçaram um reexame das Escrituras. E a conclusão foi: peraí, em nenhum lugar da Bíblia Deus está dizendo que o Sol gira em torno da Terra. O que há são indivíduos que estão em um ponto fixo e que falam: o Sol sai do Oriente e dista no Ocidente. Não, ao contrário, é isso mesmo, o Sol nasce no Oriente e dista no Ocidente. Então isso aí é o quê? A observação de um indivíduo que estava lá. A informação está errada? Não.
Ah, pastor, ele deu a informação errada. Não, ele deu a informação correta. O sol saiu de lá e morreu lá. Mas não é uma informação científica. Deus não tinha esse propósito. O propósito de Deus não era fazer ciência. Era apenas informar que o sol nasceu lá e se pôs lá. Só que aí quem leu isso ali falou, não, então peraí, se o sol saiu lá... O que aconteceu? Uma má interpretação. E aí o que aconteceu? Quando a ciência descobriu que, na verdade, Terra girava em torno do Sol, o que a teologia fez? Bom, então vamos reexaminar. Opa, é verdade. Né? Então estamos aqui diante de uma interpretação ruim do texto bíblico. Isso pode acontecer. Agora, outras coisas... Ah, pastor, será que isso pode acontecer com relação à criação? Acho bem pouco provável. Por quê? Ao contrário da Terra girar em torno do Sol, ou do Sol girar em torno da Terra, criação é base da nossa fé. Se tira a criação, a nossa fé ela vai toda para o limbo, ela acaba literalmente porque ela essa teologia, né, ela é básica aí no nosso estudo científico. Portanto, amados, né, não devemos temer as descobertas de novos fatos em qualquer área de pesquisa. Não precisa temer se a psicologia, se a medicina, se qualquer outra área da ciência vai ter novas descobertas. Pelo contrário, nós devemos incentivar as descobertas. Por quê? Porque as descobertas, em muitos casos, ajudam a comprovar as verdades da Bíblia. A arqueologia é um exemplo disso. Escavações arqueológicas, principalmente na região da Mesopotâmia, da terra de Canaã ali, aquelas escavações, elas comprovam vários fatos bíblicos, e comprovam inclusive com data. Aquilo que a Bíblia diz em data X aconteceu exatamente, eu tenho provas arqueológicas aqui. Então não precisamos temer de forma alguma as descobertas científicas. Pelo contrário, nós podemos confirmar e até usar essas provas para nós mesmos. A Marcele, nossa querida Marcele, lá de Lagoa Santa, colocou o link aí nos comentários das palestras do professor Adalto Lourenço. Muito boas aí, depois vale a pena vocês assistirem. São 8 aulas, mas o melhor é comprar o livro. Eu tenho o livro Como Tudo Começou. Eu prefiro o livro, então eu acho mais... você pode fazer anotações e enfim, consultas, é muito bom. Gente, chegou a hora de concluir, até pelas horas, vamos concluir isso aí, de forma conclusiva, é impossível destacar que a forma como a palavra de Deus permanece como autoridade é a forma escrita. Então, é impossível não, é importante, desculpa. De forma conclusiva, é importante destacar que a forma como a palavra de Deus permanece como autoridade é a forma escrita. Por quê? Porque não é alguém que vai sair por aí levantando a mão, dizendo, eis que te digo, assim diz o Senhor, que você vai acreditar. A palavra de Deus é que é a máxima autoridade em termos de fé e conduta. Assim, a Bíblia contém toda a verdade, toda a verdadeira palavra de Deus. E que não devemos tentar melhorá-la de modo nenhum. Então, a Bíblia, em todo o seu conteúdo, de Gênesis a Apocalipse, os 39, mais os 27, eles são palavra de Deus e nós não devemos, em momento nenhum, tentar melhorar ou, de alguma forma, buscar outros subterfúgios nisso aí. Antes, o que nós devemos fazer? Nós devemos procurar estudá-la e entendê-la e, assim, confiar nela e obedecê-la de todo o coração como palavra do próprio Deus. Então, sendo assim, pessoal, nós terminamos aí a nossa 4ª aula, Eu espero, sinceramente, que tenha sido bênção para vocês, espero que tenha edificado a vida de vocês e que vocês possam fazer bom uso aí desse material.